Salve Maria! Estamos aqui para mais uma conversa da tarde, mais um domingo, e no dia de hoje estamos num ambiente um pouco diferente, um ambiente agradável. Estamos aqui a cópia dos profetas do Aleijadinho, aqui no fundo, e agora nós vamos pensar um pouco sobre algum tema para passar bem esse nosso domingo. Então é o seguinte, eu vou lhe fazer uma pergunta, você que está aí me ouvindo. Se você soubesse o dia de sua morte, sua vida seria diferente ou não? Tem gente que só pensar no tema já começa a dizer, padre, o que é isso? Bate na madeira aí, isola. Pensar no dia da minha morte, eu quero pensar na vida, na alegria. Entretanto, a morte faz parte da vida. Todo mundo nasce, mas um dia morre. Se você soubesse o dia de sua morte, sua vida seria diferente ou não? Eu vou lhe contar uma história no dia de hoje, e depois você conclua por que Deus não permite que os homens conheçam o dia da sua própria morte. Então, narra-se um fato, há séculos atrás, em que existia um cavaleiro em que ele, em determinado momento, recebeu como que uma revelação. E ele ficou sabendo qual seria o dia de sua morte. Ele, até o momento em que ele não sabia o dia da morte, a sua conduta, a sua vida era uma. A partir do momento em que ele soube que a sua morte seria dali tanto tempo, a sua conduta foi totalmente diferente. Então imagine, esse homem ficou sabendo que sua morte seria anos depois. Até o momento em que ele não sabia, tudo tranquilo. Ia na missa, rezava, fazia sacrifícios, devoção a Nossa Senhora, aos santos, ao anjo da guarda. A partir do momento em que ele soube o dia de sua morte, sua vida mudou. Porque ele pensou, imagine só, se eu vou demorar ainda 15 anos para morrer, eu tenho muito tempo para colocar minha vida em ordem diante de Deus. São 15 anos. Então agora eu vou dividir minha vida. 3 anos eu vou aproveitar a vida de tal forma. Mais 2 anos de tal outra forma. Depois mais tantos anos assim, mais tanto tempo assado. Depois tantos meses farei isso, tantos outros meses farei aquilo. E começou a fazer cálculos. Quando ele se deu conta, os cálculos que ele tinha feito para pensar na própria alma era o último momento. Quando faltar um pouquinho para morrer, aí está tudo perfeito. Chego lá próximo da minha morte, eu vou me confessar, eu vou procurar um padre para colocar a vida em ordem, eu vou rezar mais a Nossa Senhora, vou ter mais devoção ao Santo Sacramento, ao anjo da guarda, aí minha vida vai ficar muito boa. Entretanto, ele não se preparou para a morte. O tempo foi passando. Ele foi deixando, para os últimos 3 anos de vida ele ia melhorar. Ele ia agora poder se confessar, frequentar a igreja. Só que quando chegou perto desse último período, desses últimos anos de vida, ele resolveu diminuir. Os últimos 2 anos eu penso na morte. Mas agora que eu já sei o momento da minha morte, eu vou estar preparado. Eu vou aproveitar a vida ainda, eu vou fazer festas, gastar dinheiro e acumular dinheiro. E depois eu vou ter prazeres. E claro que o pecado apareceu diante dele. Era a impureza, eram outras tentações que apareciam. Chegaram 2 anos antes da morte, ele não pensou na morte. Ele pensou, eu vou esperar mais um pouquinho. Deixou para o último ano. De repente, quando chega no último ano, também não deu certo. Porque ele pensava, puxa, mas já acabaram os anos que eu tinha. Eu vou deixar para os últimos meses que é melhor. Aí ele aproveitou mais alguns meses. Quando faltava 1 mês para a morte, ele disse, agora vamos preparar. Só que aí ele pensou, vou despedir dos meus amigos, porque daqui a 1 mês eu vou morrer. Aí esperou passar mais algumas semanas, deixou para a última semana, agora eu me preparo para a morte. Entretanto, para poder me preparar para a morte, eu vou conseguir aqui alguns objetos para passar bem essa última semana de vida. O tempo foi passando, chegou no último dia, ele começou a sentir mal, aí ficou com medo. Eu estou sentindo um negócio estranho aqui, eu acho que a morte está chegando. E, no meio dessa história toda, ele manda um empregado seu chamar um padre. O empregado vai, pega uma carruagem, estrada de terra,
e vai procurar o padre que ele foi chamar não podia, foi encontrar um outro padre e o homem começou a passar mal. Caiu na cama e gritava, um padre, por favor, um padre, eu vou morrer, não tenho um padre. Ele teve 15 anos praticamente para se preparar, deixou para o último dia esperando que o padre chegasse. E então, depois que demorou bastante tempo para conseguir esse padre, o empregado veio trazendo o padre e veio, quando se aproximou da casa, o homem já gritava, desesperado. O padre foi entrar na casa, ele ouviu a porta que abria, ele gritava, um padre, um padre. Ouviu a porta abrindo, se deu conta que era o padre e de repente ele acordou. Ele estava sonhando. Vejam só, ele estava sonhando. Deus permitiu esse sonho para ele se dar conta de que se ele soubesse o dia da morte, ele viveria muito mal, porque ele se aproveitaria da misericórdia de Deus, querendo aproveitar a vida, acendendo uma vela para Deus, mas outra para o demônio. Faça uma componenda de um lado e de outro. Era um sonho que esse homem estava passando. É um fato que eu conhecia muito tempo atrás. Quando ele acordou daquilo, ele colocou a vida dele em ordem no dia seguinte. A você que me ouve, eu pergunto, será que você, se soubesse o dia de sua morte, se prepararia? Ou aproveitaria até o último segundo aquilo que o mundo pode lhe proporcionar em matéria de prazeres, de honras, de deleites, para deixar para a última hora? Por que Deus não me revela o dia de minha morte? Porque se nós soubéssemos o dia de nossa morte, nós não amaríamos a Deus como nós podemos amar sem saber o dia de nossa morte. Nós nunca sabemos se saindo hoje nós não vamos bater o carro. Se saindo hoje nós não vamos cair, sermos atropelados. Se eu não estou com uma doença, que eu sinto uma dorzinha aqui no coração, daqui a pouco eu tenho um infarte. Se eu sinto uma dor no ombro, vou saber um negócio qualquer, um tumor que está crescendo. Quem sabe? Essa espada de Damocles, famosa na antiguidade, se dizer que a espada de Damocles era um homem que tinha uma espada com a ponta para baixo, apontando para sua cabeça, e um fio segurando a espada. Ele nunca sabia quando esse fio arrebentava, portanto ele não podia arriscar a própria vida. Nós também não podemos nos arriscar. Não sabemos quando Deus nos chamará. Vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que nos dê a graça de ter a alma sempre preparada para a morte. Mas preparada para a morte não é viver no desespero, é pensar o seguinte, se hoje eu for chamado, eu vou ter a graça de me encontrar com Deus. Claro que tem todo o sofrimento da morte, a separação desse mundo, a separação da alma e do corpo, mas eu vou me encontrar com Deus. Os santos muitas vezes desejavam partir desse mundo para estar com Deus. Como eles tinham a consciência tranquila de servir a Deus na terra, eles não tinham medo da morte. Porque quem é amigo de Deus na terra sabe que Deus vai manter essa amizade pela eternidade. Então eu lhe dou um conselho nessa nossa conversa da tarde, é que você pense que sua vida pode acabar hoje, pode acabar amanhã. Nosso Senhor dizia no Evangelho, pensa nos teus novíssimos, portanto as ultimíssimas coisas que lhe podem acontecer, pense nos teus novíssimos e não pecarás eternamente. Quem pensa que de um momento para o outro pode ser chamado por Deus, vive bem, procura viver com alegria, com tranquilidade, na virtude, na boa alegria, para depois encontrar a Deus do outro lado. Vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo, por intercessão de Nossa Senhora, que nós tenhamos esse pensamento, não de medo da morte, mas de saber que a vida é passageira. Hoje estamos aqui, amanhã estaremos em outro lugar. Amanhã estaremos na eternidade. Da mesma forma que esses profetas que temos aqui atrás, cópias dos profetas do Aleijadinho, da mesma forma que esses profetas passaram e marcaram a terra, pelo amor a Deus que tiveram, também nós passaremos um dia. Vamos pedir a Deus que nós também possamos marcar essa terra com o amor que a Ele nós tivemos, para que depois possamos gozar de Sua presença por toda a eternidade. Eu vou agora lhe dar uma bênção muito especial e depois da bênção eu tenho uma surpresa nesse programa de domingo. Vamos primeiro à bênção e depois eu digo qualquer surpresa. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A surpresa que eu tenho é que hoje estou num local muito especial, esse local diferente, com esses profetas aqui atrás, nós estamos junto ao mar. Muitos talvez não soubessem. Eu gostaria de agora mostrar o que eu estou vendo, aquilo que nós temos nessa região
de Ubatuba. Que Nossa Senhora proteja. Terminamos então com essa filmagem. Salve Maria!